comunidade Novo Agora. Vamos lá, então, bem-vindas. Vixe, está gravando aqui no grupo sem querer. Sejam muito bem-vindas, então. Hoje é o nosso segundo encontro do Clube do Livro, a ciência de ficar rico, a partir do pedido de vocês, né? Da maioria que pediu para a gente fazer o Clube do Livro sobre esse tema, que é muito interessante. Temos bem-vindas, Marina Maravilhosa. Temos a gravação da primeira parte lá no YouTube, ainda está aberto, ou está não listada, mas está, né, disponível para vocês. Eu estou tentando melhorar um pouquinho o vídeo para colocar no grupo da comunidade, vai estar também todas as gravações, tá? Na comunidade Novo Agora. Mas estou tentando dar uma melhorada nessa imagem, né? Eu pedi para a pessoa dar uma melhorada, porque não sei o que é. E outra coisa, se estiver travando, me avisem, tá? Que eu abro aqui um pouco a porta, ver se ajuda, né? Então, me avisem se travar a imagem, a fala, me avisem, tá? Então, gente, no nosso primeiro encontro, eu fui até o capítulo 4, se eu não me engano, né? Da primeira parte desse livro maravilhoso, A Ciência de Ficar Rico. Para quem está chegando agora, não esteve, todas estavam no primeiro encontro ou não? Eu não lembro, não, né? Então, para quem está chegando agora, é um livro de. Eu até falei que era um livro de 1940, mas eu acho que ele é mais antigo ainda. Tá? É um livro bem clássico mesmo, esse livro, que inspirou vários outros livros, e, inclusive, inspirou o documentário Segredo. Tá? Ele foi um dos livros que inspirou o livro, né, O Segredo, e posteriormente o documentário. Então, é um livro que, apesar de ser antigo, ele ainda é bem contemporâneo, os ensinamentos dele ainda são bastante pertinentes, né? São princípios, ensinamentos, para você poder usar uma mentalidade mais próspera, de prosperidade na prática. Como fazer isso, tá? E aí, no primeiro encontro, eu acabei dando uma lidinha em algumas partes, né, até o capítulo 5, eu não sei se todas têm o livro. Eu estou usando do Kindle, tá? Porque eu tenho uma versão do livro que pegaram emprestado e não me devolveram, então pode melhorar. Então, eu estou usando aqui do Kindle. E o Kindle, gente, é R$ 20, né? Para acompanhar de início, depois você pega o livro, compra o livro, também não deve ser muito caro. Então, vale a pena, tá? Para você poder passar o olho, dar uma olhada, mas eu coloquei o resumo da primeira parte que a gente falou lá no grupo O Novo. Quem tiver na comunidade, eu vou fazer uma parte só de documentos do Novo que a gente tiver, né? Quando for o Clube do Livro, é conteúdo só do Clube do Livro, mas tem coisa que a gente compartilhou antes, então vai ter uma parte só de documentos. Porque eu coloquei um documento de cada aula é diferente, tá? Mas vai ter documento do que a gente teve até hoje no grupo, o novo, tá? Só para saber. Aí, a gente falou, eu vou resumir muito rápido o que a gente falou no encontro passado, tá? Para quem não esteve, eu recomendo que você leia. É um livro muito fácil de ler, gente. No Kindle, assim, você passa o olho, ó, você vê muita coisa fácil de ler. Um livro de fácil leitura, não é um livro chato, cansativo. Então, vale a pena sim você ver, porque só de começar a ter contato com os primeiros capítulos, você já tem um pouquinho de choque de realidade, tá? Por incrível que pareça, esse livro, ele é antigo, mas até hoje ele traz questões que a gente ainda se depara, né, nessa sociedade que a gente vive, nesse modo de pensar ainda bem diferente do que esse livro fala. Por isso que vale muito a pena ainda ler esse livro, ter contato com ele, tá? Ele é indicado por várias pessoas que trabalham com mentalidade de riqueza. Quem esteve no primeiro encontro, tem alguma dúvida que queria perguntar, falar alguma coisa antes de eu falar?
que eu no primeiro encontro, acho que muita gente ficou meio assim, ninguém falou nada, ficou meio... E é normal, tá, gente? Não tem problema, não. Mas se você quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa... Leonora, não entendi nada, achei muito doido, porque hoje eu vou falar de uma forma mais prática. Então, eu posso pegar esse seu gancho, se você quiser, tá? Se alguém quiser comentar, até falar no microfone, escrever um comentário aí, só para eu usar como gancho também. Fique à vontade. Alguém leu? Alguém chegou a ler, passar o olho? Comenta aí, fala alguma Eu coisa para mim. tentei ver, né, a gravação de ontem, mas não consegui. Nem passei o olho em nada. Vou pegar andando, um bonde andando. Mas Não, mas amanhã hoje, vou rever, não. Vou ver a primeira e revejo a de hoje. beleza. Deixa eu ver o que que a Rosana falou. É normal devido a muitas informações. Boa noite. Sim. É normal o quê? A gente ficar meio assim, tipo, meio perdido, Rosana? Você se sentiu assim no primeiro encontro, tipo, meio, meu Deus? É, né? Tá, tudo bem. Acontece. Hoje, então, eu vou fazer um resumo do nosso primeiro encontro, assim, mais prático mesmo, mas eu indico sim que vocês assistam. Quem não assistiu, assista. E quem assistiu, assista de novo, porque aí você vai ter uma visão melhor. Com o que eu vou falar hoje, você vai ter uma visão melhor do primeiro encontro, tá bom? E vai ter mais, tá, gente? A gente vai ter mais, eu acredito que pelo menos mais 2 encontros. Eu vou verificar se precisa de mais 3, mas pelo menos mais 2, com certeza, tá? Não, é mais 3, são 5 encontros. A gente fez 2, então mais 3. São 5 encontros para a gente conseguir abordar os pontos principais desse livro, tá? Hoje eu vou fazer um resumo de 5 pontos que vocês já podem ter aí de referência do que a gente já falou e o que vai falar hoje, e que vai, talvez, ser um pouquinho mais pragmático para vocês, mais direto ao ponto, tá? E aí, assistam e leiam o livro também, que é interessante, tá? Super indico. Então, o que a gente falou no encontro passado, né? A gente falou que esse livro é um livro que fala sobre mentalidade de riqueza, tá? Ele não é um livro que vai te ensinar a enriquecer de só ganhar dinheiro, tá? Assim como um livro que eu indico muito, que é o livro Os Segredos da Mente Milionária, que é um clássico, assim, para quem quer minimamente ter uma mentalidade um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ter, quer ter uma mentalidade como as pessoas, né, que realmente prosperam e estão continuando prosperando, tem, eu indico muito esse livro também, tá? Os Segredos da Mente Milionária. E esse livro aqui, A Ciência de Ficar Rico. O que esse livro fala, gente? Ele fala que o primeiro capítulo que a gente falou, tá? Naquele primeiro capítulozinho, o primeiro capítulo que eu falei no encontro passado se chama O Direito de Ser Rico, tá? Eu não vou falar de novo sobre ele, porque tá lá no primeiro encontro. Mas, o que ele fala nesse capítulo é o seguinte: a primeira coisa. Eu me pedi para entrar aqui, eu não vi. Só um minutinho. Não sei se estava esperando, eu não consegui aprovar. Peraí que eu vou conseguir. Agora foi. A primeira coisa, e isso já é o primeiro passo, tá? Que a gente vai falar de 5 princípios, 5 passos para você usar a mentalidade de prosperidade na sua vida e realmente criar uma vida diferente, tá? Então, a primeira coisa que ele fala é que não adianta você querer viver uma vida próspera, querer ter facilidade na sua vida com dinheiro, se você não entende quem verdadeiramente você é, né? E o seu direito de ser rico.
Então, isso é uma coisa, é a parte, às vezes, assim, muita gente passa esse primeiro capítulo, mas o que tem que fazer? Mas esse primeiro capítulo, essa primeira parte, é uma das partes mais importantes que tem. Por quê? E eu falei isso bastante no encontro passado. Bem-vinda, Thay. Acho que ela entrou. Não sei se conseguiu entrar. Se conseguiu, bem-vinda. Uma coisa que eu falei muito no encontro passado, né? Nós fomos criados num modelo de vida, de dinheiro, de crenças, né? Desde a barriga da nossa mãe até, né, gerações anteriores, com um modelo totalmente diferente desse modelo que eles, né, falam para a gente utilizar. Então, esse é um livro que ele fala assim: se você usar esses princípios e esse modelo, né, de certa forma, de um jeito certo, ele fala certo, tá? Mas não necessariamente é que tem certo e errado, mas assim, seguindo isso, a tendência a você realmente criar uma vida diferente e prosperar é muito grande. Você vai conseguir se você seguir isso e não desistir. Por quê? Porque a gente foi ensinado de um jeito em que tudo é muito difícil, em que essa realidade que a gente está, né, que eu já falei muito sobre isso, 3D, né, 3D. Nessa realidade 3D é competição, é dificuldade, você já nasceu numa vida difícil, numa família difícil, você tem que matar um boi por dia. E eu não estou falando que a gente não tenha os nossos desafios nessa 3D, porque é uma realidade desafiadora e que vai fazer a gente pensar que, cara, é um negócio de outro mundo, que é muito difícil, que é para poucos. Isso foi o que a gente foi sempre condicionado a pensar e a viver. E a gente sempre viveu assim, a maior parte do tempo. Agora chegou um fulano de tal, assim como vários outros fulanos de tal. Isso começou, ó, desde há muito tempo, filósofos muito antigos que já falam sobre esse modelo, né? Mas a gente foi ensinado num modelo muito cartesiano de vida, de riqueza, e na escola também. Na escola, a gente é um modelo, né, cartesiano. 1 mais 1 é igual a 2, e só quem fica rico é quem faz por merecer, quem tem habilidade, quem tem capacidade, olhe lá. É para poucos, né? O caminho é estreito, então você já fala assim, cara, é tudo muito difícil, se eu conseguir sobreviver, eu já estou feliz. O negócio é difícil, né? A gente já nasce nesse ambiente, nessa mentalidade e nesse tipo de abordagem. Aí vem esses caras aqui e falam assim, tá, peraí, não é bem assim não, tá? Essa abordagem que você aprendeu a viver, não necessariamente é a única abordagem que vai te ajudar a ir para uma forma de vida mais próspera, que, se você seguir, você vai acessar isso. É isso que eles falam, né? E ele fala no primeiro capítulo, que foi no primeiro encontro que eu falei, o seguinte: para você acessar esse modo certo de prosperar, você precisa entender o seguinte: a vida que você vive, ela é baseada nesse modelo cartesiano. Mas, mas para você começar a ter uma vida mais próspera, você tem que entender que existem leis. Existem leis que não necessariamente são essas leis que a gente foi ensinado, né? Leis do Estado, leis da sociedade, leis né, de boa convivência, não são essas leis. E aí ele não chega, eu acho que ele não chega a usar a palavra leis universais, tá? Mas as leis que ele se refere são as leis universais, que eu falo direto, né? Inclusive na comunidade eu vou detalhar cada vez mais, mas já comecei a falar, né? E o que são essas leis? Por exemplo, a lei da gravidade é uma lei que existe. Se a gente colocar uma caneta aqui, se eu segurar uma caneta e soltar, ela vai cair. Isso aí não tem como refutar, né? Se eu segurar uma caneta e soltar, vai cair. Só que existem outras leis, né, que não necessariamente são tão aceitas, mas são
são verdadeiras, que é a lei, por exemplo, da atração, né? Que semelhante atrai semelhante. Então, mesmo que você não acredite na lei da atração, se você for estudar neurociência, se você for estudar psicanálise, até psicologia mesmo, tudo que você viver de uma forma, tudo que seu cérebro, a sua mente, conceber de uma forma, você vai viver uma vida e vai se conectar com pessoas e vai viver uma realidade dessa forma. Isso é comprovado. Então, é a lei da atração dita de outras formas, tá? Mas nesse livro ele fala dessas leis. Lei da atração, que semelhante atrai semelhante. Ele fala muito, né, não diretamente, mas ele fala da lei do mentalismo. O que é a lei do mentalismo? Que tudo é concebido através da mente, a partir da nossa mente. Não tem como você criar uma coisa se antes você não criou na sua mente. Né? Tudo é criado, tudo começa através da mente. Então, por exemplo, essa caneta aqui, ela foi feita com esse material, com a matéria-prima, mas antes disso tudo, alguém tinha que ter pensado nisso, ou visualizado isso, ou criado isso de alguma forma. Não tem como uma coisa se criar sem alguém pensar e criar isso. Então, a mesma coisa é com a nossa vida e com tudo que a gente vive, tá? Aí foi o que eu acho que ficou um pouquinho de, assim, eu acho que na hora que eu falei no encontro passado, talvez o pessoal ficou assim, nossa, não estou entendendo nada. Que também é uma linguagem um pouquinho, né? Ele fala substância amorfa, tá? O que é essa substância amorfa? Ele fala que tudo que existe, tudo, essa caneta, eu, você, meu cabelo, meu rosto, você, esse computador, a sua vida, tudo que existe, antes foi criado. Foi criado de alguma forma. Só que como é que foi criado? Era um homem que criou? Né? Cada um vai usar uma teoria, né? Foi Deus que criou, foi a inteligência divina, foi o Big Bang, cada um vai usar uma teoria. Mas o fato é, ele fala, existia algo não definido antes, né? Uma energia que rodeia a todos nós, uma energia única. Aí tem gente que fala que é Deus, né? Que não tinha forma. E essa substância, ela tinha, ela tinha ali, né? Uma consciência. Essa substância tinha uma consciência. E a partir dessa consciência, ela, né? Concebeu uma forma sobre as coisas e a partir dessa forma foi sendo criadas coisas. O céu, a terra, o mar. E se você for pelo... Não sei se alguém entrou. Tá, peraí, alguém está pedindo para entrar. Se você for pela teoria do Big Bang, ele vai dizer, né, que houve ali uma junção, uma explosão, que criou ali uma substância que foi criando forma e foi dando forma para os animais, né? Foram animais, primeiro, né, marítimos, né? Ali da água, que foram, né, foi tendo uma forma ali, foi se tornando um animal. Então, qualquer teoria que você pegar, seja ela científica ou mais física quântica, ou o que quer que você acredite, ela vai falar isso, que existia uma substância que não tinha forma. Aí tem gente que vai falar que é energia divina, tem gente que vai falar que é energia do universo, do cosmos, da inteligência, né, suprema, mas o fato é, existia ali uma substância que tinha uma consciência que começou a olhar, focar na observação consciente do nada, né? Não existia nada, mas ela começou a colocar ali um foco naquilo ali, naquele ambiente, naquele espaço, e a partir dali as coisas foram tomando forma e foram se materializando. As coisas foram criadas, tá? Não sei se está fazendo sentido. Eu queria desenhar, mas hoje eu não estou. Eu vou comprar agora um flip chart para a gente fazer os desenhos, porque eu acho que fica mais legal, tá? Mas
né? Você pode pensar em qualquer coisa, uma substância, sei lá. É uma substância ali, que tem uma consciência e dá forma para outras formas, para outras substâncias que criam o universo, tá? Eu estou falando tudo isso, por quê? Porque aí vai ficar mais fácil de entender o que eu vou explicar. Por isso que eu estou explicando devagarzinho. Eu acho que agora talvez vai fazer mais sentido. Mas vocês me falem, tá? E aí, essa substância, essa energia, ela é a matéria-prima de tudo que existe no planeta. E de você, e de tudo. E aí, ela deu a vida, né? Digamos assim, às coisas, aos seres, às formas e aos seres. E a partir desses seres, foram criados seres humanos. A gente, e tudo que existe ao nosso redor. Aí, qual é o primeiro princípio dessas leis, dessa fórmula de acessar a prosperidade na prática? É você internalizar, entender quem é você nisso tudo. Enquanto você não internalizar, enquanto você não fixar, enquanto você não acreditar, e é acreditar mesmo, enquanto você não acreditar e ter uma crença absoluta, ele chama de crença absoluta. Enquanto você não tiver uma crença absoluta de que existe essa substância, né? Ele até tem hora que ele chama substância amorfa, tem hora que ele chama de energia, éter, tem gente que chama vácuo quântico, como você quiser chamar. Deus, o Criador. Então, assim, essa inteligência divina, essa substância inteligente, que é tudo, ela que dá forma, né, a gente. E ela está em tudo. Então, todo pensamento mantido nessa substância, todo pensamento que está junto com essa substância vira forma e se materializa. Calma que eu ainda vou explicar. Então, quem é você? Quem é você? Você é parte disso. Você é parte dessa substância. Tem gente que fala, você é parte do todo, você é parte da consciência universal, você é parte de Deus. Cada um usa uma coisa, tá? O que fizer sentido para você. O fato é, você parte de algo maior que antes não tinha forma e que depois, com a consciência, tornou forma às coisas e deu forma ao planeta, ao mundo e deu forma a você. Então, você é como se fosse parte dessa coisa, dessa substância, dessa energia universal que se dividiu. E você é como se fosse uma gota de um oceano inteiro, que é essa energia universal. Ou Deus, ou o que quer que você chame, essa inteligência universal, essa consciência universal, essa substância universal, que não tem forma, mas dá forma às coisas, através da consciência. E aí, se você é parte disso, você também pode, através da sua consciência, através do seu pensamento, imaginar uma coisa e dar forma a essa coisa. E a partir do momento que você dá forma a essa coisa, junto com a substância, com essa energia universal, essa consciência universal, você pode visualizar uma coisa. Então, vou falar de uma forma mais concreta, tá? Eu pensei numa caneta, ela tem que existir na minha mente, não tem como eu criar uma coisa se eu não consigo visualizar, se ela não existe na minha mente. Então, eu visualizei uma caneta, tá? Na minha mente. Essa caneta, desse jeito, desenhada, ela existe na minha mente. Aí, ok, eu estou dando forma a ela. Ela tem uma tampa, ela é assim, ela é assado e tá. Dei forma à caneta aqui na minha mente. O que eu vou fazer? Eu vou me conectar com essa substância amorfa, essa inteligência divina, essa inteligência universal, Deus, o Espírito Santo, o que é que você chama? Eu vou me conectar com isso, vou
ficar focado nisso, ó, eu quero essa caneta, eu quero essa caneta, eu quero essa caneta. E você vai, no livro ele fala assim, imprimir. É como se você fosse imprimir. Tá aqui impressa a caneta, ó. Imprimir a caneta. Ela tá existindo no mundo material. O que existia no mundo mental, na minha mente, na minha consciência, no meu pensamento, agora está no mundo material. Aqui é a caneta. A mesma coisa é com tudo na sua vida. Tudo. Você é co-criadora. Você pensa, você dá forma e você, né, coloca energia naquilo, age com relação àquilo, e você usa a matéria-prima dessa inteligência universal para tornar isso matéria. Isso é com tudo, 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 tudo. Então, Eleonora, eu tenho o poder de criar as coisas? Tenho. E por que que eu não estou criando, Eleonora? E aí eu vou te responder. Primeira coisa, você não acredita nisso. Né? Muitas vezes você, não, minha vida é o que eu vivo, dia a dia. Para criar dinheiro tem que trabalhar, não existe outra forma. Não, esses negócios que a Eleonora está falando é balela. Balela, isso não existe. Isso é muito loucura para minha cabeça. Ou seja, você não investe nesse tipo de crença. É a primeira coisa. E você assiste isso aqui e depois vai viver sua vida como se nada tivesse acontecido. Vai mudar alguma coisa? Não. Não adianta só assistir, ouvir, entender, anotar, se você não está disposta a internalizar essa nova crença, essa nova abordagem. É uma abordagem, tá? E aí, segunda coisa, por que que a gente não consegue manifestar? Porque na maioria das vezes a gente está separada dessa substância, desse todo. Mas na verdade a gente está separada? Não, a gente não está separada. Nós todos estamos juntos com a consciência maior. Nós todos fazemos parte dessa consciência maior. Só que a gente sente que não. A gente sente que não é assim. A gente sente que está sozinho, que está abandonado, que está rejeitado, que não vai conseguir resolver os nossos problemas. Por quê? Porque a gente vive nessa realidade 3D. E essa realidade 3D, ela é uma realidade que faz a gente acreditar que a gente está separado do todo. Então, apertou as contas, tá devendo boleto, você vai trabalhar, você não vai pensar em, o todo, Deus, você até pede para Deus, você até pede para o universo, se você, né, já entende, já usa um pouco das técnicas. Você até faz, mas no fundo, é só trabalhando mesmo, é trabalhando muito, é trabalhando duro, é se matando, é pensando no que fazer e matar um gato todo dia para você ganhar dinheiro. E aí, o que acontece? Aí você se une a essa realidade e fica agarradinha nessa realidade 3D e não consegue ver mais nada, não consegue entender mais nada. Parece que tudo que eu falo disso fica totalmente distante. E parece mesmo que a gente não foi ensinado, gente. A gente não foi. A gente não. A gente nunca trabalhou com isso da vida e tá tudo bem. Mas não é porque você nunca trabalhou, não é porque você nunca viveu tanto com isso, que isso não existe e não possa mudar a sua vida. Então, se até hoje você usou essa abordagem antiga da 3D que a gente usa, essa vida da 3D que a gente vive, e não mudou a sua vida como você gostaria, como seria você tentar uma abordagem nova? Tenta! Mal não vai fazer. E tem muita gente que tentou e mudou a sua vida. Mas muita gente mesmo, tá? Então, o que que é esse livro? Se você é parte do todo, é seu direito poder usufruir do que o todo tem para você. E o que que o todo tem para você? O melhor. Se as árvores, elas existem, você já viu o passarinho passar fome? Você já viu o passarinho morrer de passar fome? Você já viu assim, tá, os animais mais, né, que tem que caçar e tudo, mas no fundo, tudo na natureza funciona para que todos tenham acesso. O homem é que criou essa competição, o homem é que criou essa separação. Mas você, como ser divino, você, como um ser
do universo, você tem acesso a esse tipo de manifestação. Então, como fazer isso na prática? Tá? E aí, a primeira coisa, acreditar, ou então, se você não acredita, comece a condicionar a sua mente a acreditar que você tem esse direito. Então, eu, Eleonora, por exemplo, tá? O que eu faço, e eu indico muito, mas não é só isso, mas é uma das coisas que ajuda muito, é a reprogramação neurolinguística. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o real do imaginário. O nosso subconsciente. Você vive 95% do seu dia no seu subconsciente. O seu corpo foi treinado para fazer as coisas no automático. Escovar o dente, trabalhar, comer. Nananã, nananã. Isso é o subconsciente, é você fazendo automático. Você foi treinada a isso. Então, como seria você treinar também o seu subconsciente a falar coisas que você nunca falou? Então, todo dia, quando acordar, eu mereço ser rica. Eu posso ser rica. Eu tenho o direito de ser rica. Quem disse que eu não posso ser rica? Você não vai falar para as pessoas, tá? Porque as pessoas só vão te colocar para baixo. Você vai falar para o seu subconsciente. Quem tem que saber é você, não são as pessoas. Quem vai nascer, morrer, viver, prosperar, é você. Claro que vão ter pessoas que vão contribuir, né? Mas é você. Você é a co-criadora da sua vida. Você é responsável pela sua vida. Então, você tem que falar para você. E não para os outros, porque para os outros não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu sou rica, eu sou próspera, eu mereço, eu posso, eu escolho, tá? É o mínimo para você não ter aquela, não alimentar uma mente derrotista, que é o que a gente foi ensinado todos os dias. Por exemplo, hoje eu estava falando com a moça que fez meu cabelo, ela estava falando sobre isso, eu nem falei nada, porque assim, quando eu vou falar com as pessoas, eu não fico falando disso, né? Eu só escuto as pessoas. E aí, ela estava contando para mim. Ela falou, Eleonora, eu estava passando por uma fase muito difícil, eu não consegui construir minha casa, e estava muito difícil conseguir o dinheiro para casa, não sei o quê. E aí eu estava falando no áudio com meu marido sobre isso, né? Falando, mas desse jeito eu não vou conseguir construir a casa de jeito nenhum, porque eu preciso de dinheiro tal, e eu não tenho dinheiro tal, eu não vou conseguir. Aí disse que o filho dela falou assim para ela, ué, mas se você está falando que você não vai conseguir, você não vai conseguir mesmo. Você já está falando que não vai conseguir? Aí ela disse que ficou espantada. Aí ela falou, nossa, quantas coisas a gente já fala no automático que são derrotistas, né? Que a gente está acostumado a falar. Porque a gente foi ensinado assim, a gente foi criado assim, não vai dar certo, não está chegando dinheiro, não está acontecendo do jeito que eu quero. Então, você já foi ensinada a viver assim. Então, a tendência é que você reproduza isso no automático. Então, como seria você inverter esse polo, né? De sempre estar falando ou pensando coisas, olhando para o que está visível e alimentando isso e começar a pensar em possibilidades e dar forma para possibilidades que ainda não existem, mas que podem existir. E como que você vai fazer existir essas possibilidades? Primeiro, olhando para isso, pensando nisso, não alimentando pensamentos derrotistas sobre isso, tá? E aí, o segundo passo, né, o primeiro passo que eu falei, é você acreditar que você é merecedora, ter permissão para poder acreditar que você é parte de algo maior, que você não é só essa vida que você vive, e que, é porque eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro, então eu não posso. Não, não é isso. O modelo não é esse. O modelo é, eu não tenho, mas eu escolho diferente. Então, a partir de agora, eu vou decretar as coisas a meu favor e eu vou começar a imaginar e eu vou começar a tomar posse desse tipo de posicionamento, que eu sou parte do todo. E o todo é abundante. Se o todo é abundante, eu tenho o direito de ser abundante e eu vou buscar essa abundância, tá? Essa é a mentalidade que você precisa alimentar. Passo 1. Passo 2. Você vai começar
a definir o que você quer viver, a realidade que você quer viver diferente do que você vive, e você vai começar a dar forma para essas coisas. Como? Você vai começar ou a anotar, ou a desenhar, ou a olhar para a vida que você está tendo hoje, mínima. Ah, eu tenho uma vida assim. Isso aqui eu não quero mais viver. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas não sei o quê. Não é o dinheiro. Se você tivesse dinheiro, se você tivesse tudo, qual é a vida que você gostaria? Eu não estou falando sobre ter só bens materiais. Estou falando sobre uma vida que faz sentido para você, de você se sentir realizada. No encontro passado, eu falei que no livro, ele fala o seguinte: riqueza é você estar realizado no âmbito físico, mental, espiritual, né? E aí o mental aí também é emocional, tá? Ele falou 3 âmbitos: físico, mental e emocional, ou mental e espiritual. Só que o mental também abarca emocional. Então, você está realizado em todas essas áreas da sua vida. Aí eu te pergunto, de 0 a 10, o quanto você se sente realizada em cada área dessa vida? Escreva isso. Escreva. Não estou falando para você escrever agora, mas tire um dia, um momento da sua vida. Porque você só vai criar uma vida diferente se você olhar para essa vida diferente. Se você estiver esperando algo acontecer para você criar, você não vai criar nunca. Porque a imagem que você criou é dessa vida que você tem visível, que você não está criando o que você gostaria. Então, ele diz o seguinte: você tem que começar a desenhar, a imaginar, a criar uma imagem mental. Aí tem várias técnicas, né? Eu já falei para vocês, vocês podem ir lá no Pinterest e ver uma pessoa vivendo, por exemplo, na praia. Ah, eu queria tanto morar na praia. Você vai pegar uma imagem de uma pessoa morando na praia. É assim? É no apartamento em frente à praia? Não, Leonora, eu gostaria de morar no interior, numa fazenda. Você que sabe o que você quer. E não tem nada de errado, tá? Você vai imaginar o que que você quer, você vai desenhar, escrever, você tem que colocar isso no mundo material de alguma forma, para que você possa visualizar isso na sua mente, tá? E aí, você precisa ter isso definido. Porque o que que acontece? Nós somos muito assim. Ah, eu quero, não, mas não quero mais. Não, eu quero o dinheiro. Quando eu tiver o dinheiro, eu penso. Não, mas agora eu quero, mas agora eu não quero. Aí tem até aquele vídeo eu não sei se vocês já viram um vídeo que é assim. É que você chega pro garçom e o garçom é o universo. Aí você pede, ah, eu quero estrogonofe. Não, eu quero estrogonofe, não. Não, eu quero uma parmegiana. Não, traz a parmegiana. Não, uma hora você quer, uma hora você não quer. Você tem que saber o que você quer. Você não pode ter dúvida do que você quer. Porque se você tem dúvida, uma hora você cria, outra hora descria, aí não tem como. Não tem como ter dúvida do que você quer. Então, comece a buscar o que realmente você quer. Sem duvidar, independente do dinheiro ou não, independente da sua vida ou não, independente do visível ou não, tá? Aí, isso tem que ser muito claro. Tipo assim, eu quero essa caneta. A caneta é assim, eu desenho assim. Quanto mais exato, mais preciso for, melhor, porque você consegue ver e você consegue dar forma para isso, tá? Aí você conseguindo dar forma, imaginar isso, você consegue começar a também se conectar com coisas relacionadas a isso. O que, que eu preciso para viver isso? O que, que eu preciso ser para viver isso? Quais habilidades? O que, que eu preciso fazer? Isso, a sua mente começa a se conectar com isso, minimamente, porque a sua mente está focada nisso. Então, a sua mente vai começar a olhar para coisas relacionadas a isso. E às vezes você nem percebe, mas vai começar a te trazer coisas sobre isso, como se fosse o Google, como se fosse o Instagram, que a gente olhou uma coisa ali, pronto, aí o Instagram começa a mostrar. Começa a mostrar, o Google começa a mostrar. A sua mente também. É assim. Neurologicamente falando, ela é assim. Pode não ser na mesma velocidade que o Instagram, porque o Instagram já está programado para isso. E às vezes você se distrai sobre isso. Mas a sua mente funciona do mesmo jeito. Então, comece a linkar o que você quer viver, tá? Até aqui, tá fazendo sentido?
Bem-vinda, Paty. Tá, só que aí vem o problema, né? O problema que a Esté até colocou no grupo, que eu achei muito interessante. Gente, comentem no grupo, tá? Eu adoro ouvir dúvida, pensamentos, perspectivas contrárias, ou a favor, ou não, ou sei lá, para complementar. Comentem no grupo, não tenho medo, não, tá? E aqui também, pode comentar, né? Eu aceito sugestões e o que quer que... Eu não estou entendendo nada que você está falando, tá? Fala, eu quero saber para poder melhorar. Então, assim, o que a Esther falou? Ah, Eleonora, eu entendi o que você falou no Clube do Livro. Só que o problema é que a gente tem muitas crenças que vêm desde as gerações passadas, e é muito difícil mudar essas crenças. Foi o que ela me trouxe lá no grupo. E aí, foi muito interessante isso. Por quê? Porque um dos passos para você poder seguir esse caminho da prosperidade do livro é você trabalhar as suas crenças. Como é que você vai ter um pensamento de algo positivo para você, de dinheiro, de facilidade, de um futuro mais próspero, se você não consegue acreditar nisso? Minimamente. Se só vive essa realidade, tá na sobrevivência, tá faltando dinheiro. Leonora, não tem nem como pensar sobre isso. Só que é aí que está o pulo do gato. Quem cria a sua realidade é o seu pensamento, a sua forma pensante e o seu sentimento sobre isso, a sua coerência com relação a isso. Coerência do quê? Entre pensamento, sentimento e ação. Tem gente que até pensa, tem gente que até, eu queria ser assim, eu queria ter uma vida assim, eu queria isso, eu queria aquilo. Mas assim, o que eu vou fazer? Vou continuar trabalhando e vivendo a vida que eu sempre vivi, não tem o que mudar. Aí não adianta. Por quê? Porque você até acredita, mas você não está fazendo nada com relação àquilo. Então, a sua vida vai continuar igual. E fazer algo não necessariamente é trabalhar muito, fazer 1000 coisas. Porque se você falar, eu vou fazer 1000 coisas, o que seu cérebro vai falar? Não, pelo amor de Deus. Você já trabalha, você já se esforça. E qual é a crença que a gente tem sobre dinheiro? Pelo menos assim, eu já tive muito essa crença. E trabalho muito essa crença. Para eu ter mais dinheiro, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que criar mais coisas, eu tenho que criar uma renda extra. É muito difícil, é muito trabalhoso. E aí, o que você tende a fazer? Desiste. Não, quero descansar, não consigo, só quero ganhar um pouquinho mais. E você se acomoda, tá? Você tende a se acomodar. Não estou falando que é certo e errado, tá? Estou falando no sentido de que você quer algo diferente, mas quando você pensa em fazer algo diferente, que depende de você e você já está saturada, como é que você vai fazer algo diferente se você já tentou fazer tanta coisa e não está mudando? E aí é que vem o pulo do gato. Você vai mudar as suas crenças dessa 3D que você foi ensinada, que a vida é assim, que você tem que viver assim, e que é assim que vai acontecer, para você acessar o quê? Para você acessar a 4D. Não sei se todas sabem o que é 4D. Se não souberem, comentem aí, porque é importante, tá? Saber o que é 3D e o que é 4D. A 3D é o estado de consciência que a gente vive nesse sentido, que a vida é assim, não tem como mudar. Só que isso, para o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, é o estado de sobrevivência. Quanto mais você viver nesse estado de sobrevivência, mais você vai sobreviver. Porque é a forma e a mensagem que você está mandando do seu cérebro para substância amorfa. Lembra que eu falei da substância amorfa? Você não cria sozinha. Então, eu não aguento mais, eu estou sozinha, ninguém me ajuda, meu pai não me ajuda, minha mãe me ajuda, meu marido me ajuda, o cachorro não ajuda, o papagaio não ajuda. Tá bom. Mas você não está sozinha. Existe uma substância, aí você vai chamar como você quiser, Deus, energia universal, inteligência universal. O fato é, existe no campo 4D e 5D uma energia de prosperidade,
de manifestação, de criação, de abundância disponível para você se conectar com ela e fazer isso acontecer. Então, o como, muitas vezes, você não vai saber o como vai acontecer. Você vai definir o que você quer, você vai manter uma mentalidade de que você faz parte dessa substância, desse todo. Você vai definir e desenhar o que você quer e manter isso muito vivo na sua mente. Vai trabalhar as suas crenças do dia a dia que te prendem nessa 3D e vai todo dia buscar uma forma de se conectar com a 4D e com a 5D. A Catarina quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Essa substância é o mesmo que fala o duplo quântico? É o nosso duplo? O duplo quântico, é porque assim, eu não sou tão especialista em física quântica, tá? De mecânica quântica. O duplo quântico, eu acho que é quando você duplica o negócio, não é não? Você me pegou aí. Porque eu vi uma frase hoje e fala assim, para você acessar seu saber, você pode conversar com seu duplo e pedir, né? Que tem vários livros para ler, um exemplo. Aí pedir para ter a capacidade de ler mais de um livro de uma vez, que é o meu caso. Rapaz, você até me pegou, porque eu já ouvi do duplo quântico. Deixa eu ver aqui só para confirmar. Se é a sua versão melhorada, que eles chamam, ou se é essa substância amorfa. Se é o vácuo quântico, se é tanto nome que usam. Eu fiquei em dúvida disso, Boa mas eu estou pergunta, adorei a começando a pergunta. conversar também. Adorei. Deixa eu ver, duplo quântico. Não sei disso tudo não, tá, gente? Estamos aí aprendendo juntas. Porque no livro ele não usa isso. Duplo quântico. É a outra versão sua. É a sua outra versão. É a sua versão que já acessou isso. É como se você mentalizasse assim, eu quero acessar a minha versão que já faz isso. Aí já existe sua versão, assim como dessa substância. Você viu a explicação sobre a dupla fenda? Viu, né? Então, a dupla fenda é isso, é tipo assim, essa substância é a onda, é como se fosse uma onda, né? Tá lá, uma onda de possibilidades. Nessa onda de possibilidades tem você já rica, tem você você muito pobre, tem você que se casou com fulano, tem você que se casou com ciclano. É milhões de possibilidades de você, se você tivesse escolhido qualquer coisa diferente. Essa onda que é essa substância, tá? Essa energia. Tá lá, essa energia única criadora, tá lá. Aí você, que é a pessoa que já está materializada, né? A forma, a consciência materializada, que é a observadora, você vai olhar e vai focar a sua energia em alguma dessas possibilidades. A Então, partir sou do eu do futuro? Isso, aí a partir do momento, eu olhando aqui, aí a partir do momento que eu falo assim, eu quero acessar a minha eu do futuro, eu começo a dar forma para a minha eu do futuro para eu acessar isso. Mas aí, geralmente, para você acessar isso, você tem que estar no nível de consciência que você não duvide disso. Porque para a nossa realidade é muita loucura. Tipo, como é eu? Mas eu faço esse exercício todos os dias. Inclusive, eu coloquei um áudio no grupo novo agora. Vocês lembram do áudio sobre a sessão do seu eu do futuro? Sua melhor versão? Vocês lembram desse áudio? Vou colocar lá de novo. Eu faço todos os dias. Todos os dias. Eu fecho os olhos, eu fico imaginando a minha eu do futuro, como eu gostaria de ser, se eu tivesse na minha melhor versão, eu imagino coisas, eu imagino pessoas, e vou ouvindo o áudio. E aí ela fala, agora você está se juntando, você e a sua eu do futuro são a mesma pessoa. Comece a se portar como a sua eu do futuro. E você vai internalizando isso, e você vai internalizando isso, e você vai internalizando isso.
Tem gente, como a nossa mente não, né, pela parte da neurociência, que às vezes isso pode parecer muito místico, né? Pela neurociência, tem gente que diz que se você começar a criar um alter ego, tipo assim, como se você se comporta como se você já fosse, e você começa a fazer a sua mente acreditar nisso, daqui a pouco você se comporta mesmo como se fosse. Por exemplo, né, tem várias pessoas que fazem isso. Por exemplo, diz que a Gisele Bündchen, ela era super insegura para andar nas passarelas. Ela criou uma versão de uma mulher super segura, que se posicionava de um jeito, que fazia de um jeito e andava de um jeito. Mas se você fosse conversar com ela dentro de casa, ela não era daquele jeito. Ela mesma, entendeu? É como se ela incorporasse uma versão dela para conseguir lidar com uma necessidade de mais autoconfiança que ela, com ela mesma, não tinha. Entendeu? Tem várias formas de você fazer isso, é o que faz sentido para você. A Anitta, né? A Anitta, que é a Larissa, fizeram um documentário dela. Ela super insegura, super menina, super atrás de um cara, e o cara não gostava dela, e ela chorava, e ela super dependente da família, e tá, 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 tá. Mas ela criou um alter ego, que é um outro ego, né, uma outra forma de se portar, de acreditar em si, que é a Anitta. Mas, né, tem horas que ela separa as coisas, né? Então, assim, eu estou dizendo isso para você criar uma analogia como se esse duplo quântico fosse você acessando essa sua melhor versão e vocês se juntassem, entendeu? É como se você pegasse essa energia e incorporasse em você e dissesse: eu acredito, eu já sou. Eu sendo, o que, que eu faria? Como eu me comportaria? E aí você vai começando a fazer, a internalizar isso. Mas, assim, não é o livro não usa muito essa técnica, tá? O livro usa qual técnica? Você vai dar forma para o que você quer e você vai usar a ajuda dessa substância amorfa, dessa inteligência divina, de Deus, do que quer que você chame, do universo. É como se você delegasse para ele. É como se você falasse assim: ó, eu quero essa caneta. Universo, me ajuda aí. Eu vou começar a me movimentar aqui, eu vou, né, já desenhei, todo dia eu vou olhar para ela, todo dia eu vou reprogramar minha crença sobre ela, porque aqui você está vendo a caneta, só que a caneta ainda não existe. Então você vai ter que desenhar, você vai ter que dar forma e vai ter que sustentar essa energia de uma coisa que você não vê. Qual é a tendência nessa realidade 3D? A gente esquecer, continuar vivendo a realidade que a gente vive e acreditar só no que a gente vê. Mas quando você entra na 4D, que é o mundo da imaginação, de você desenhar, que é exatamente o que eu coloquei hoje no Instagram, vocês viram que eu coloquei no Instagram hoje? O que a menina fez? Ela desenhou ela numa varanda, vendo uma vista muito bonita. Um ano depois, ela estava naquele lugar, exatamente daquele jeito. Foi exatamente o que ela fez. Ela tinha dinheiro para estar naquele lugar, daquele jeito? Não tinha. Ela tinha condições? Não tinha. Mas ela criou a forma daquilo ali, mentalizou aquilo ali, trabalhou a crença dela, começou a se portar diferente, começou a fazer movimentos em prol daquilo, só que você não está sozinha. Tem uma energia maior que te apoia. É como se você olhasse para aquela energia e falasse assim: energia maior, bora criar isso comigo? Só que como que você se comunica com essa energia maior? Estando na mesma frequência dessa energia maior. Se você não tiver. E geralmente, por que a gente não consegue se comunicar? Porque a gente está vibrando baixo, porque a gente está com medo, a gente está com dúvida, a gente está sempre reclamando, a gente está sempre sendo guiada pelo que está visível, pelo que a vida que a gente tem. E se a gente não tiver uma comprovação de que vai mudar, a gente não agradece, a gente se sente frustrada, culpada. E aí, isso é uma baixa vibração. E aí não tem como você acessar essa substância amorfa, essa inteligência, Deus, o que quer que você acredite,
se você não está na mesma frequência, não consegue se comunicar, não dá. É a mesma coisa de eu chegar para uma pessoa, tá? Gente, não entendam como a questão porque o que me veio foi isso. É a mesma coisa assim, de eu chegar para uma pessoa e falar para ela assim, eu vou te dar esse colar aqui, tá? Tô dando um exemplo, tá? Vou te dar esse colar aqui, que você vai ficar bonita. Aí a pessoa está no nível de consciência que ela acredita que ela precisa de comida. Tá bom, ela precisa mesmo de comida, ela não tem dinheiro nem para comer. Então ela vai olhar para isso aqui, ela vai falar: para mim não me interessa se você tem colar, eu quero comida. Aí digamos que ela ganha comida, mas o nível de mentalidade dela ainda está na sobrevivência, porque foi tão difícil conquistar comida, foi tão difícil ter esse nível de acesso, que ela acredita que a vida é sempre isso, é sempre estar lutando, é sempre estar. E isso é um trauma, né? Isso é um trauma que a gente carrega e a gente vive nesse modo de sobrevivência. Então, se o universo te oferecer, digamos que tem muita gente que ganha na loteria, gente. No livro Segredos da Mente Milionária, o, o, o autor fala que o que mais tem é gente que ganha na loteria e depois perde tudo de novo. Por quê? Porque não tem energia para sustentar, não tem consciência sobre o dinheiro. Então, o dinheiro é só para gastar porque eu quero comprar tudo, porque vai perder tudo, e aí eu não vou ter, então eu vou comprar tudo, eu vou gastar tudo, porque eu não sei o dia de amanhã, e aí você gasta tudo e acabou. E aí? É sobrevivência. Você não está conseguindo lidar com o dinheiro de uma forma que não escassez. É um nível de consciência. Então, para você se comunicar com essa substância amorfa, você tem que subir o seu nível de consciência minimamente. Não tá brigando com ninguém, não tá reclamando. E tem outras coisas que ele fala aqui, tá? Mas, assim, a segunda etapa eu já falei, né? Senão não vai acabar nunca. São 10 aqui. Então, o segundo passo é você ter essa forma do que você quer, minimamente. Eleonora, eu não sei fazer isso. Começa com coisas pequenas. Com coisas pequenas. O que eu quero ter daqui a um mês? O que eu quero ter dentro de 15 dias? Pequena. Ah, eu preciso ter minimamente, não sei, dá um exemplo aqui. O que eu, Eleonora, quero? Eu quero viajar. Dentro de um mês eu quero viajar. Né? E, por exemplo, nesse momento, se eu quiser viajar e pagar a passagem para o lugar que eu quero, do jeito que eu quero, eu não tenho dinheiro. Não tenho. Mas eu quero viajar. Então, eu vou começar a olhar as passagens, eu vou começar a olhar o lugar, eu vou ver imagens, eu vou desenhar, eu vou escrever que eu quero viajar com as minhas filhas. Até o dia tal, eu quero viajar para tal lugar. Claro que não é uma coisa assim, eu quero viajar para Dubai. Não é isso, gente. Né? Porque tem uma coisa. Aí nem se sua mente realmente acredita, mas, por exemplo, mas pode, daqui um mês eu quero viajar para Dubai. Tudo bem, mas você tem que sustentar essa energia. Porque qual é a questão aí? É você sustentar essa energia do seu pensamento. Porque pensar e imaginar, você pode imaginar. Só que você tem que sustentar um tempo para isso alcançar essa substância amorfa, essa inteligência divina, e isso criar uma forma a ponto de se materializar. É aí que é difícil. Difícil, sim, que a gente não tem esse costume, né? Mas quando você pega o costume, você cria o que você quiser na sua vida. E aí o povo fica viciado. Se você entrar nesses Instagrams Cocri, não sei o quê, a galera é caderno de manifestação o tempo inteiro. O que eles pegam? Desenham, pegam figuras, colocam, eu quero isso aqui, eu escolho isso aqui. Não duvida, alimenta que vai conseguir, agradece como já fosse real, visualiza, pensa em coisas boas, mantém uma atmosfera, uma frequência alta, sempre ouvindo coisas, se reprogramando, fazendo frases afirmativas. Não tem como, gente, não acontecer. Não tem como. Agora, claro que se você também estiver num ambiente que te ajude nisso, facilita muito mais. Por isso que eu criei a comunidade Novo é Agora e estou fazendo sempre isso com vocês em grupo. Porque em que lugar que vocês vão estar falando sobre isso? Talvez vocês entrem em acompanhem outros terapeutas, outros facilitadores, tudo bem, mas fora isso,
Em que lugar que vocês falam sobre isso? Quem fala sobre isso com vocês? Ninguém. Provavelmente quase ninguém. O que vocês escutam todos os dias? Dinheiro tá difícil, o Lula vai ficar cada vez pior, e o combustível, nananã. Então, assim, como é que você vai manter sua mente numa realidade diferente se você está toda hora imersa numa realidade 3D de sobrevivência? É muito difícil. Então, você tem que procurar estar minimamente em espaços, em grupos, nem que seja virtual, de pessoas que estão fazendo isso, que estão manifestando. Aí você vai começar a se sentir sempre estimulado nisso, mantendo esse ritmo, né? A terceira coisa, para não, senão eu sei que já deve ter gente dormindo aí, né? Tá fazendo sentido, né? Mas olha só, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês. Porque, assim, tudo isso da comunidade Novo é Agora foi criado porque eu tô numa comunidade de mulheres. Muitas dessas mulheres, elas entraram na mentoria, numa mentoria que eu tô fazendo. Não sou eu que dou a mentoria, é outra pessoa. Só que essa pessoa que dá a mentoria, ela mudou a vida dela em 2, 3 meses, no máximo 5 meses, da água para o vinho, fazendo essas coisas. Fazendo essas coisas. Escrevendo no caderno, todo dia agradecendo, sempre se trabalhando, né, reprogramando as crenças e etc. Ela mudou a vida dela. E ela falou: eu quero ajudar mulheres a mudar a vida delas também. Aí a gente entrou nesse grupo. No grupo tem muitas coisas de relacionamento, muitas mulheres que têm questões de relacionamento. Só que ela falou assim: não, gente, bora focar no que você quer, além de relacionamento. Gente, se vocês verem depoimento dia após dia de uma pessoa falando: nossa, eu manifestei isso, nossa, aconteceu isso, nossa, aconteceu aquilo, nossa, não sei o quê. Então, você estando nesse ambiente que a pessoa está sempre falando que está acontecendo uma coisa, o que vai acontecer? Você vai ser, como é que a gente fala assim, que está ao seu redor, e você fica, eu esqueci o nome da palavra, contaminada. Você vai ser contaminada com essa frequência. Não vai? E aí, gente, por incrível que pareça, aí ela é uma mentora, ela tem lá, né, bastante seguidores e tal, já tem uma renda boa e tal, não sei o quê. Só que ela continua fazendo com a gente. Ela continua fazendo caderno, não sei o quê, a gente se falando todos os dias, não sei o quê. Pois é, muitas ficam ansiosas. É normal a gente ter ansiedade. E a gente tem que se trabalhar diariamente. É um trabalho, é uma reprogramação. E aí, gente, ela mandou no grupo hoje. Eu vou mandar para vocês. Ela mandou. Gente, eu fui chamada para um programa do SBT. E eu coloquei no meu caderno. Só que eu coloquei no ano passado, mas não no programa do SBT. Ela falou, eu coloquei, tipo assim, de aparecer na televisão, no programa e tal. Ela disse que tinha colocado no ano passado. Mas ela está fazendo tantas coisas em grupo, com tanta gente, com a mesma frequência, alimentando a mesma coisa, e todo dia, e tendo os encontros, que todo mundo está entrando nessa atmosfera. Todo mundo entra, entende? Então, isso é importante, você manter essa chama viva, essa sua escolha, e ter a forma disso e continuar perseverando com relação a isso, mesmo ansiosa, né? O terceiro passo que ele fala aqui, hoje eu nem vou ler o livro, gente, porque, né, senão não vai dar tempo. Mas resumindo já no capítulo 5 e 6, tá? Ele fala aqui, além dessa mentalidade, né, de tipo, eu quero criar algo novo, né? Porque assim, o que você já tem é o que você vê. Não está dando certo. Então você precisa criar algo novo. O que é criar algo novo? É pensar na realidade que você quer diferente, minimamente. Ou até criar algo novo também, né? Coisas diferentes que você quer manifestar, que você quer viver para esse mês, para esse trimestre, para esse semestre e para daqui 5 anos. Começa no seu ritmo, mas você tem que começar a olhar para isso. E depois você tem que alimentar uma mentalidade criativa. O que é ser criativa? É ter criatividade? Não. É você sair dessa 3D
que faz a gente se comparar com todo mundo, em ser competitivo, em achar que a gente está sempre atrasado, que o do fulano é melhor, que o do ciclano é melhor, que o do ciclano é mais verde, que o do ciclano é mais bonito. É você olhar para o melhor de você que você quer criar, independente das pessoas. Independente da sua idade, você pode ter 50, 60, 70 anos, nunca é tarde. Tem vários bilionários que começaram a manifestar com 50 anos, com 60 anos. Se eu não me engano, acho que foi o dono do McDonald's, foi com 50 anos, vários, 50, 60 anos, conseguiram conquistar o que queriam, tá? Então, nunca é tarde. Mulheres tendo filho com 44 anos, né? Enfim, e se não consegue, faz inseminação, enfim, não tem limite para a substância amorfa. Essa é a realidade, tá? A realidade que você vai começar a internalizar cada vez mais é: não existe limite para a realidade da substância amorfa. Que realidade é essa? É a realidade da consciência, da inteligência que te criou e que você faz parte. É como se fosse assim, ó, eu estou dentro desse quarto aqui. Esse quarto aqui, ele faz parte da inteligência divina. Tudo da inteligência divina é abundante, é perfeito, é ilimitado. Então, eu sou ilimitada. Eu faço parte disso. Não, você faz parte da sua família, você faz parte da política, você faz parte do seu trabalho. Tá, isso é 3D. Mas, além disso, você faz parte da substância ilimitada. Então, você pode ter ilimitada. Você é ilimitada. Só que você foi criada dentro de uma realidade que você foi ensinada a ser limitada, a acreditar que você é limitada, que o dinheiro é limitado, que tudo é limitado, mas não é. Então, se você começar a pensar como um ser ilimitado, não existe competição. Ah, fulana trabalha no mesmo ramo que eu, ganha o mesmo que eu e está fazendo o mesmo sucesso que eu. Você é única e a fulana é única. Tem espaço para todos. Então, parar de se comparar, parar de viver na mentalidade de competição, tá? E realmente focar só em você. Como eu posso ser minha melhor versão? Como eu posso ser melhor hoje para mim? Fiz uma coisa melhor hoje? Consegui ter uma rotina melhor hoje? Consegui mudar um hábito que eu tinha dificuldade de mudar? Parabéns para mim. Estou melhor. E vou ficar cada vez melhor. A sua competição é com você, é com a sua velha versão. E não é competição, né? É você estar sempre buscando ser melhor. Mas não existe competição. Ele diz que você tem que abandonar esse tipo de conceito. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que estava no serviço público, né, com a gente, e ela começou a ser perseguida. Estou dando um exemplo, tá? Começou a ser perseguida, que não sei o quê, que estava disputando função, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que uma pessoa com a mentalidade que vai começar a trabalhar sua mentalidade de prosperidade, de ser ilimitado, vai começar a fazer? Tudo bem, se a pessoa quer a minha função, né, no caso dela, ela adoeceu, ela saiu do trabalho, ela brigou com todo mundo, ela está quase sendo demitida porque ela não aceitou que as pessoas estavam, né, competindo com ela. Só que, assim, você está gastando a sua energia de criação para provar algo para pessoas. E não existe isso. Você é um ser ilimitado, você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que criar algo melhor para você. Então, você vai trabalhar as suas crenças para isso e a sua mentalidade para isso. Seu objetivo é isso. É expandir, trabalhar sua crença e ser o melhor de você. E, Leonora, o que eu vou... Ah, a Glória não está aqui, mas a Glória sempre me pergunta: o que eu vim fazer? O que eu tenho que fazer na minha vida? Não sei o que fazer. Expandir, evoluir, ser o melhor de você. Se você for o melhor de você, você vai enriquecer, você vai encontrar pessoas melhores, você vai encontrar oportunidades melhores, você vai conseguir ter mais clareza do que você quer e você vai prosperar, tá? Então, isso é o mínimo. Competitividade não existe, é uma criação dessa realidade e dessa realidade limitada, tá? Então, é começar a trabalhar sua mente para isso. Terceiro passo, tá? Quarto passo. Eu não sei se eu falei, eu acho que eu não falei das crenças, eu falei.
Agora eu me embananei aqui. Peraí, eu falei, o primeiro passo, você saber quem você é, que você é parte do todo. Segundo passo, você começar a dar forma para as coisas que você quer. Terceiro passo, foi da crença? Acho que foi da crença, né? Agora eu não lembro. Não, foi da criatividade. Foi da criatividade, ou não? Agora eu não lembro, gente. Mas, enfim, tem que trabalhar as suas crenças. Eu não sei se foi o terceiro, se eu falei da criatividade como terceiro, o quarto é trabalhar as suas crenças. E se eu falei trabalhar as crenças com a criatividade é o quarto, tá? Então, trabalhar as suas crenças é o terceiro, tá? Todo dia trabalhar. Como, Leonora? Anotando qual a sua principal crença. O que você acredita? Qual a sua maior dificuldade hoje? Você vai escrever dinheiro, por exemplo, tá? Relacionamento. O que mais você repete? X. Escreve lá o que mais você repete. O que você sente sobre isso? O que você pensa sobre isso? Minimamente você vai vir, alguma coisa vai vir, tá? Por exemplo, digamos que dinheiro, o que você sente? Sinto que sempre que vem o dinheiro, sempre vai embora. E o que você pensa sobre o dinheiro? Que é muito difícil. Por exemplo, tá? Tô dando um exemplo. É muito difícil. Não sei o que fazer, tô perdida. Então, você vai começar a trabalhar a sua crença o seguinte: isso não é a minha situação verdadeira. Isso é um momento que eu estou passando, porque eu sempre acreditei que era assim. Então, a vida que eu vivi foi sempre assim. Mas agora eu vou começar a alimentar uma crença diferente, que é possível sim. E que basta eu acessar isso cada vez mais. Essa inteligência universal que vai me levar para esse conhecimento, porque eu já mostrei para ele o que eu quero, eu estou vibrando cada vez mais junto com ele, e aí o como, não vou mais querer dominar o como. Não vou mais querer. Claro que eu vou fazer coisas relacionadas a isso o máximo possível, mas não está rolando? Eu já fiz o desenho, já sei o que eu quero, eu olho para isso todo dia, eu faço frases afirmativas, eu trabalho a minha frequência, eu não estou competindo com ninguém, eu não estou brigando com ninguém, eu estou olhando para mim, eu estou investindo cada vez mais em mim. Não está acontecendo ainda? Deixa para a inteligência divina. Deixa o que com o tempo vai acontecer. Agora, o que muita gente faz é o seguinte: pede, um dia vai acontecer. Aí você não tá deixando, você está delegando, você não está acreditando na verdade, e você está delegando a crença para outra coisa, para outro ser, para outra pessoa. Aí não vai acontecer mesmo. Porque se nem você acredita, como é que você vai receber de volta o que você não acredita? Não tem como. Você tem que trabalhar a sua crença. Na comunidade Nova Agora, a gente vai trabalhar muito isso, tá? Muito, muito. Sobre dinheiro, sobre relacionamento e sobre merecimento, tá? Muito. E quinto e último. É porque tem no livro. No livro está falando. É porque a gente não chegou nesse capítulo ainda, tá? Sobre agradecer como se já existisse, como se já fosse real. Como a gente não chegou nesse capítulo, eu não vou falar desse capítulo, tá? O quinto e o último que eu diria para você, dentro desses capítulos que a gente trabalhou até agora, é o seguinte: você vai trabalhar as suas crenças, mas você também vai trabalhar a sua energia. Então, o quanto que você está colocando energia no que não está funcionando, o quanto você está colocando energia nas pessoas que não são a favor do que você está criando, o quanto você está colocando energia nas pessoas que não te validam, o quanto você está colocando energia em tudo que é contrário à energia que você tem que colocar no que você tem que colocar. Não sei se ficou muito, né, cacófano. Mas é assim, para você sustentar o pensamento, você tem que sustentar a sua energia. É como se fosse uma academia. Como é que você vai levantar um peso de 30 quilos se você não tem força no músculo? Nem para 10 quilos, nem para 5 quilos. Então, às vezes, tem que ser aos poucos mesmo, é com o tempo. Claro que quanto mais energia você coloca, mais intensidade você coloca, mais rápido acontece.
né? Mas, às vezes, não é só a rapidez, porque não adianta você... E já aconteceu isso várias vezes, gente, e eu já contei isso várias vezes. Várias vezes. Eu já manifestei dinheiro várias vezes do nada. Do nada. 10 mil, 20 mil. Classes do Access, eu não sei se tem alguém que já ouviu falar do Access, né? Que eu já fui facilitador. Gente, eu fiz toda a formação do Access. Eu já poderia ser facilitadora avançada. Já tinha os requisitos, já. Só faltava pagar o certificado, 45 mil. Ou seja, quanto que eu manifestei? 250 mil fácil. Sem nem saber como. Eu nem sei como que eu fiz isso. Sabe? Assim, não foi aquela coisa contada. Ah, não, porque eu criava. Eu sabia como criar. Eu criei um músculo para criar dinheiro com essas técnicas, que são muito boas do Access. Só que o que aconteceu? Eu não criei a energia para sustentar a crença de que eu poderia realmente pular para um próximo passo. Por quê? Porque aí vem as lealdades, vem o pertencimento, tem várias crenças que a gente tem que faz a gente não criar esse músculo dessa energia de eu vou, mas é isso que eu quero. Isso é independente, eu vou fazer. As coisas foram acontecendo, aí você vai criando ali, você vai se auto-sabotando mais. Daqui a pouco eu estava endividada. E não foi por causa do Access. Foi porque eu não sustentava essa energia do que eu ganhava. Entende? E o meu teto financeiro era diferente. Então, para mim, como assim? Eu ganho assim tão rápido? Como assim? É como se você ganhasse na loteria. Você fala, caraca, como que eu consigo manifestar dinheiro assim? É muito rápido, tá tudo muito bom, tá tudo muito lindo. Sim, mas você tá vivendo esse processo? Você tá dando valor a esse processo? Você tá sustentando esse processo? Você tem essa energia? Muita gente não tem. Por isso que muita gente perde. E aí você tem que ter consciência sobre isso. Você tem que ter consciência sobre o que está acontecendo, sobre o que você quer, desenhar isso, viver isso e ter essa mentalidade. E não deixar as crenças antigas voltarem. Porque quando você está começando a avançar, aí vem as crenças antigas e, ó, te puxam. E é o tempo inteiro. É como se fosse uma corda, gente. Puxa para lá, vai cá. Puxa para cá, vai para lá. É você falando, ok, tá puxando, mas vou manter a corda. Vou manter equilibrado. Puxou de novo, vou manter equilibrado. Claro que é todo dia, tem dia que é desafiador, tem dia que não, mas é a sua intenção de saber que a sua resistência energética de não deixar as coisas te abalarem ao ponto de fazer você esquecer o que você realmente gostaria para sua vida, faz você continuar, e aí chega uma hora que isso vira natural. Aí é que você sustenta a energia. O que são as pessoas ricas, gente? As pessoas ricas, elas não se preocupam com dinheiro. As pessoas ricas, eu não estou falando só de dinheiro, tá? Estou falando que tem uma mentalidade rica e próspera. Elas, sabe o que elas estão preocupadas? Em criar coisa. E tem que criar, e tem que fazer. Gente, sem brincadeira, eu já estive com pessoas ricas, assim, que criaram muitas coisas. Cara, a pessoa não para um minuto. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, não vai ter que fazer, já vou construir não sei o quê. Ela não está preocupada com o dinheiro. O dinheiro vai servir ela. Ela quer criar, porque ela quer estar o tempo inteiro ali expandindo e criando e fazendo acontecer. Por quê? Porque ela se desafia, para ela isso vira um vício. Tipo assim, o que eu posso fazer mais? Eu sou capaz de fazer e ajudar as pessoas. Ou, sei lá, de mudar a minha realidade, de mudar a realidade de pessoas. Então, eu vou fazer mais. Não estou falando que você tem que ser assim, mas estou dizendo que você vai, que às vezes fica tão natural que você já chega num nível que você não estaria preocupado com dinheiro. O dinheiro vai vir. Você quer criar outras coisas. Entendeu? As pessoas que têm uma mentalidade rica, elas se preocupam em fazer coisas, em servir as pessoas, né? Em mudar a realidade, a sua realidade ou a realidade daquelas pessoas. Isso é uma mentalidade de pessoa rica. A pessoa que tem a mentalidade de escassez, ela só está pensando no dinheiro. E o dinheiro não se sustenta, porque não é energia do dinheiro, é a sua energia que atrai, que se conecta com a energia do dinheiro. Mas para você se conectar com a energia do dinheiro, você tem que estar vibrando igual e tem que ter a permissão, exatamente. Você tem que ter a permissão para que o dinheiro venha e fique. E fique. E que você possa ser o detentor dessa energia o tempo inteiro. É um trabalho, tá?
é um trabalho. Mas essa energia, você precisa criar para ela virar uma semente, para ela ir germinando e ela crescer e ela virar uma coisa sustentável. Porque senão, não é só ganhar dinheiro. Foi exatamente o que eu falei para você. Quer ganhar dinheiro? Eu até parei com isso. Eu não faço mais mesa da prosperidade. Eu não faço mais programa. Vem ganhar dinheiro. Porque eu vi gente ganhando dinheiro e eu ganhei dinheiro. Eu criei dinheiro. Muito, muito dinheiro. Mas eu perdi muito dinheiro. Eu não tinha energia para sustentar. Então, não é só ganhar, não é só ter, é ser. E isso é uma coisa que vocês precisam internalizar a partir de hoje, para sempre. Eu sou o dinheiro. Se eu não sou ainda, eu vou buscar ser cada vez mais. E é isso que vai me fazer ir para um próximo nível. Eu não sou dependente do dinheiro. Eu escolho ter dinheiro porque eu quero realizar muitas coisas, porque eu quero ter liberdade, facilidade com as coisas. Mas não porque eu sou dependente de dinheiro. Porque se você se colocar numa posição de dependente, o dinheiro fica maior. E aí você nunca consegue se ver energeticamente no mesmo nível. E aí você não sustenta a energia. Entendeu? Gente, falei demais. Já são 10h30. Mas, então, esses são, né, 5 princípios, 5 passos, o que vocês quiserem chamar. É um resumo da primeira parte do livro, que é, basicamente, os mesmos princípios falados em vários livros sobre enriquecimento, tá? Muitos livros, tanto Os Segredos da Mente Milionária, A Ciência de Ficar Rico, o do Napoleão Hill, né? Pense em Riqueza, é o mesmo estilo. Tem algumas coisas um pouquinho diferentes ali, a mais, a menos, mas a essência é essa. A essência é essa. Mas a gente vai continuar, tá? Ainda tem mais 3 encontros, então vocês vão absorvendo mais os conteúdos. Eu vou colocar o resumo no grupo, tá? E convido a quem não estiver na comunidade, o novo é agora, que venha para a comunidade, porque a gente vai ter um encontro na semana que vem de liberação dessas crenças. Só que eu vou mostrar quais são as crenças para vocês. A gente vai fazer um check. Você se sente assim? Você vai fazer um check. Você se sente assado? Aí você vai saber exatamente quais são as suas crenças para a gente começar a trabalhar. Vai ter dinheiro e relacionamento, tá? Vai ser no primeiro encontro que a gente tiver semana que vem. Por isso que eu adiei, né, o Clube do Livro, porque esse é o primeiro encontro hoje, mas tem gente que nem acessou o conteúdo ainda. E tá tudo certo, porque eu também demorei para atualizar. E outra coisa, quem entrou em março só tá contando que começou a comunidade hoje, tá? Então, quem entrou no semestral, trimestral, só começou a contar hoje o seu acesso, tá? Então, vai ser renovado. Parece que vai vencer antes, mas não, tá? Só vai vencer 16 daqui 6 meses, né? De outubro. É isso, né? De outubro. 16 de outubro, tá? Tá muito, muito bom o preço, gente. Tipo assim, 35 mensal, 97 trimestral e todos os conteúdos lá, tá? Vai ter muita coisa. Vão ser 5 módulos de conteúdo, fora Clube do Livro, e-book, 3 encontros mensais todo mês. Um para limpeza de crenças, o outro para a gente fazer o Clube do Livro, e o terceiro para a gente fazer exercícios de criação do seu futuro. Eu vou fazer com vocês, eu vou trazer coisas sobre lei da atração, vou trazer questão sobre essa questão sistêmica que trava a gente, como lidar com isso, mas é uma forma mais prática, tá, gente? Não é igual antes eu fazer constelação e tal, não, vai ser um pouquinho mais prático, mas vocês vão visualizar. Vai ter um caderno sistêmico, sabe? Assim, vai ser, tipo, quase uma mentoria. Não vou trazer tudo que eu tive na minha mentoria, mas, assim, vai ter muita coisa que eu tive numa mentoria que foi 600 e tanto, gente. No mínimo, né? A mentoria, eu acho que foi 697. Então, estão convidadas. Mas o próximo encontro do Clube do Livro ainda vai ser gratuito, para quem ainda escolher, tá bom? Alguma dúvida, algum anseio, desabafo, vontade de se esconder, de dormir, de desistir? Tá bom, para mim, muito bom. Gratidão. Que bom, gente.
Então é isso, gente. Agradeço. Quem puder tirar um print, deixa eu tirar um print aqui de nós. Gratidão, Osmarina maravilhosa. Tirar aqui. Ó, eu falei que eu ia fazer o sorteio, mas eu vou esperar vir mais gente, tá, gente? Vamos ver se no próximo eu vou fazer com mais antecedência, porque vai ter um sorteio. Vai ter um sorteio aí de uma sessão específica comigo, de diagnóstico sistêmico, tá? E aí, mas eu queria mais gente, pelo menos umas 10 pessoas. Então, no próximo eu vou anunciar com o tempo para que venha no mínimo 10 pessoas. Aí a gente vai ter o sorteio, tá? Uma sessão de diagnóstico sistêmico sobre a sua questão com dinheiro, ou o que você escolher. Então tá, bora. Dá um sorriso aí. Ricas, maravilhosas, poderosas, divinas. Acho que foi. Acho que foi. Foi. Então, obrigada, gente. Vai ficar gravado. Assistam o primeiro e o segundo. E até o terceiro. Beijo, meus amores. Até a próxima. Pessoal da comunidade, semana que vem. Eu aviso lá. Beijo.